Bom, muito bom dia a todos e todas. É com alegria que damos início a um novo seminário aqui no Núcleo de Estudos Avançados de Análise Existencial. Corporeidade e dor, arte marcial como experiência e percepção fenomenológica. Hoje recebemos Pedro Desidério, cuja formação multidisciplinar atravessa a história, a psicologia, a fenomenologia e as artes marciais, compondo um percurso singular e profundamente enraizado na experiência corporal. Pedro Desidério é historiador pela Universidade Estadual de Londrina, psicólogo clínico e mestrando em Psicologia e Saúde pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. É também mestre em artes marciais, trazendo uma compreensão encarnada da relação entre corpo, dor, técnica e presença. Além disso, integra junto comigo e alguns colegas o coletivo de estudos avançados, coletivo de estudos e pesquisas em das análises, contribuindo para o desenvolvimento de investigações que articulam a das análises do Brasil. É uma honra recebê-lo para esse encontro, no qual ele nos convida a pensar o corpo não apenas como objeto de estudo, mas como um lugar de experiência, expressão e sentido. Com vocês, Pedro Desidério. Bom, gente, bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, presentes nesse sábado de manhã, para bater um papo, né? Para trocar uma ideia. Eu quis fazer uma coisa mais informal, tá? Então, eu não trouxe slide, quis falar com vocês, assim, abertamente. Então, vamos lá. Bom, o Roberto já fez uma breve apresentação, eu vou falar um pouquinho mais, né? Eu sou historiador pela Universidade Estadual de Londrina e agora eu estou fazendo um mestrado em Psicologia e Saúde, aqui pela Faculdade de Medicina de Rio Preto, tá? E nesse projeto que eu tenho feito, né, de Psicologia e Saúde, eu abordo a questão da corporeidade, da dor na arte marcial. Então, o que que eu quero dizer com isso, né? Eu venho pesquisando, já estou há um ano nesse mestrado, né? Pesquisando qual que é a relação da dor nas articulações, dores crônicas nas articulações, e o que isso causa, como que a arte marcial causa nesse sentido, né? Porque eu vejo muita melhora, né? Eu vou falar um pouquinho da história, mas eu tenho visto melhoras nisso daí. Peraí que eu estou abrindo a minha colinha aqui. Então, em 2012, eu tive um contato com uma escola de arte marcial, então já faz aí quase 15 anos, né? E que eu frequentei muito, né? Essa escola, todos os dias e várias horas por dia. E daí eu pude observar a melhora de alguns pacientes, de alguns alunos que frequentavam lá, né? Então, por exemplo, alguma pessoa que entrava lá e se sentia melhor, algumas pessoas que entravam no tatame e se sentiam melhor, algumas pessoas que só sabiam que ia ter a aula já melhoravam, algumas pessoas que, por estar ali na sala de estar, já melhoravam. Então, eu percebi que não era simplesmente a prática, mas só de estar lá, ou de pensar que ia lá, de imaginar que ia lá, já se sentiam melhor, né? E isso me deixou uma pulga atrás da orelha, né? Como assim, só de saber que você vai lá, você já está melhor, né?
E aí eu percebi que as pessoas, ao entrarem lá e conversarem com os integrantes que estavam ali, já se sentiam melhor. Aí eu pensei, então, o que que faz essa dor melhorar? Se não é a prática em si, mas só do saber que vai lá, né? Só do saber que vai até lá. E aí eu pensei nessa pesquisa, e aí eu vou falar um pouquinho para vocês da pesquisa, que, que se trata no seguinte sentido, né? Eu vou pegar 6 participantes e conversar com eles meia hora por semana para entender qual que é a sua relação com a dor, qual a sua relação com a dor, né? Porque se tem a ver com a prática, se tem a ver com o saber que vai praticar, se tem a ver com o imaginário do praticar, o que tem a ver, né? Porque eu percebi isso, né? Depois de 15 anos lá. Então, essa é a pesquisa que eu estou fazendo aqui na Faculdade de Medicina, e, é isso, né? Esse mistério. Por isso que eu chamei de corporeidade e dor, arte marcial como experiência, né? Então, fica esse mistério que eu quero descobrir no mestrado, né? Nesse mestrado que eu estou fazendo. E assim, não é só aqui, né? Eu pude viajar pelo mundo, porque essa arte marcial que eu faço tem pelo mundo. Então já fui para Alemanha, já fui para Argentina, já fui para vários lugares e isso se dá, isso acontece. Então eu pensei isso como um fenômeno, né? Como um fenômeno que não é corporal, simplesmente. Apesar de eu ter colocado corporeidade aí, mas depois eu vou falar do Merleau-Ponty, tá? Mas eu percebi que isso se dá até antes da pessoa procurar ou praticar essa arte marcial, né? Bom, e aí eu coloquei dor. Dor porque eu trabalho com dores articulares. Então, pessoas que procuram a arte marcial para resolver dores articulares e acabam resolvendo. Na maioria das vezes acaba resolvendo essas dores, né? Aqui eu estou falando principalmente do Tai Chi, tá, gente? Tai Chi. Mas também tem outras artes marciais, né? Na minha própria escola tem arte marcial como uma modalidade, né? Mas eu estou falando aqui principalmente do Tai Chi. E o Tai Chi, muitas vezes, as pessoas associam com algo mais lento, né? Mas chega um momento na sua graduação de Tai Chi em que você tem que fazer rápido. Tudo que você fez lento, tem que fazer rápido. Tem uma graduação, né, por faixas que você tem que fazer rápido. E, e é isso que eu venho percebendo, né? Que eu venho percebendo e decidi, inclusive, fazer uma pesquisa de mestrado em relação a isso, né? Bom, e aí por que Merleau-Ponty? Porque eu percebi que o Merleau-Ponty, ele vem tratado de vários sentidos, né? Como ele fala assim, na pintura, né? Ah, eu tenho que pintar o cheiro da árvore.
Eu tenho que. Ele mistura todos os sentidos. E isso eu percebi na escola, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que chegava para a aula só de conversar ali antes de entrar para o tatame, ela já se sentia melhor. Então, que fenômeno é esse? Que só de conversar ela se sentiu melhor. Ela não precisou nem fazer o exercício para se sentir melhor. Claro, teve outras que fizeram o exercício e se sentiram melhor, mas tem algumas que só de estar ali, ou saber que estar ali, já se sente bem. Pedro, posso fazer uma pergunta no meio, assim? Como é que é? Você quer Claro, claro, seguir um fica à flow? vontade, vamos Legal. conversando. Quando você fala assim, né, se sentir melhor emocionalmente ou já fisicamente dessa dor que você está falando articular, assim? Olha, Roberto, eu acho que não dá nem para separar as duas coisas, viu? Mas eu acho que são os dois, tá? Ela se sente melhor da dor e já se sente melhor emocionalmente. A maioria das vezes que eu vi foi assim, tá? Tudo bem? Pedro, Oi. você acha que tem algo então a ver com o grupo, com pessoas? Então, aí entra o Merleau-Ponty, né? Tem a ver com o grupo, tem a ver com pessoas, mas o Merleau-Ponty ele traz uma ideia de eu não vou me adentrar tanto no Merleau-Ponty porque ele é muito complexo, tá, gente? Mas ele tem uma ideia de carne, entre aspas, que seria tudo, né? O ar é carne para ele. Todo o nosso contato é carne para ele. Então, eu penso assim que o estar presente no local, ou estar presente com pessoas, como se fosse dá na mesma, entre aspas, sabe? Por exemplo, você entrar na escola, antes de encontrar alguma pessoa, já tem uma modificação no que você está sentindo, né? Então, assim, aí você encontra pessoas e tudo mais, só que ele pensa assim, ele não separa, né, o fora e o dentro, o contato com o ambiente ou com uma pessoa, tudo isso é carne, ele chama de carne, que eu trouxe aqui como corporeidade, tá? Então, por exemplo, a pessoa está entrando na escola, ela já se sente melhor, mesmo antes de encontrar alguém, tá? Então, é bem complexo, mas eu vejo isso como um ponto positivo, sim, tá? Respondi? Então tá. E aí a arte marcial como experiência, né? Quando uma pessoa decide treinar arte marcial e ir para algum lugar, ela já sente uma experiência diferente do dia a dia. E essa corporeidade que eu falo já é uma outra coisa, já é uma coisa diferente, sabe? Então, assim, é, entrar em contato com esse pensamento, ou o Merleau-Ponty gosta de chamar de experiência, né? De experiência, já traz uma coisa diferente. Mesmo que a pessoa não encontre ninguém, né? É uma experiência de sair da sua casa, de ir até lá, sei lá, se a pessoa estiver sozinho, né?
tudo isso que eu estou falando são experiências que eu tive de acompanhar outras pessoas. Então, o que eu quero dizer é assim, que, na verdade, você não precisa estar em grupo, você não precisa usar o seu corpo, não que isso não seja importante, tá? Mas o que eu quero dizer é que tem alguma coisa antes, e aí, usando o Merleau-Ponty, que traz toda a experiência de todos os sentidos, né? Isso se dá, isso se acontece, né? É isso que eu quero trazer. Alguma pergunta, gente? Por enquanto, acho que não, mas fiquem à vontade também, sempre que tiverem, para levantar a mão, né? Sinalizar. Beleza? Deixa eu mostrar aqui uma imagem. Vocês conseguem ver? Tô vendo a própria apresentação. Será que você escolheu a janela certa ou você escolheu a janela toda? Peraí, deixa eu tentar de novo. É. Parar compartilhamento. A gente acabou de fazer, né, Beto? É que ele tem guia do Chrome, janela ou tela inteira, né? Acho que janela, aí você escolhe a janela da foto, não é isso? Veja aí. Tá, janela, tela inteira. A fotografia ela tá aberta. Ah, eu acho que você fechou a fotografia, não foi? Ó, vou tentar a tela inteira. Tá. Não, não dá, tem que ser janela. Tá. A janela da fotografia tá aberta, né? Peraí que a Carol veio me ajudar aqui. Eu TI. Manjo muito também, viu? Qual que é? Peraí. Cadê a foto? Aí, ó, Qual? essa aqui. Aqui. Compartilhar tela. Janela. Foi? Foi sim. É a das crianças? Isso Perfeito. mesmo. Tá aqui. Então, essas são crianças alemãs treinando uma arte marcial chamada Pacua, né? Mas eu queria mostrar para vocês também uma outra, que é essa aqui, ó. Dá para ver o senhorzinho? Pra gente ainda tá aparecendo das crianças. Veja aí. TI. Foi? Não, ainda tá nas crianças. Aí, a UTI chegou. Voltei. Opa, aqui. Peraí. Vamos fazer de novo.
Oi? Sim, agora sim. Obrigado. Então, eu queria mostrar para vocês essa diferença de idade, né? Porque vocês estão vendo o senhorzinho? Então, porque assim, nessa arte marcial que eu estou compartilhando com vocês, não tem essa diferença de idade, né? Então, tem desde esse senhorzinho com 90 anos até as crianças que, sei lá, 5 anos talvez, né? Bom, parei a apresentação. Então é isso, gente. O objetivo da pesquisa, né, é entender como que o Tai Chi consegue resolver algumas dores articulares, se não todas, né? Além disso, né? Por isso eu uso o Merleau-Ponty, porque ele vai além disso, né? Isso que eu falei do ambiente, do encontro com outras pessoas, com a chegada ali na escola, com o que é feito. Então, tudo isso está ligado, né? E segundo o Merleau-Ponty, você não precisa chegar lá e fazer o exercício necessariamente para se sentir melhor, né? Porque como ele vê a corporeidade e como tudo tá ligado, o ambiente todo tá ligado, a fala, o olfato, o tato, o pensamento, é, a visão, tudo isso está ligado. Então, a grande questão é o que que acontece com a gente que não precisa necessariamente ir ao treino, vamos dizer assim. Por que que acontece alguma coisa antes? Por que que acontece alguma coisa depois? Né? Então, a pesquisa ela vai girar em torno disso. Né? Eu vou conversar com algumas pessoas, tentar entender o que que elas sentem e o porquê que melhora, mesmo sem fazer a prática física. Claro, a prática física tá implícita, mas o que que acontece mesmo sem fazê-la? Então, essa é o grande mistério da pesquisa, né? O que que acontece, porque o que que acontece com a pessoa mesmo sem a prática? Claro, tem a prática, sim, mas o que que acontece mesmo sem fazer, né? Por que que a pessoa melhora sem fazer? Esse é o grande mistério da pesquisa e que eu vou descobrir em breve, né? Eu estou na metade agora. Pedro, né, você disse que pratica há 13, quase caminhando para 14, 15 anos de Tai Chi, assim, né? Para você, essa pergunta ela já está respondida? O que que muda? Ou qual a atmosfera, ou qual o sentido da arte marcial na sua vida, assim? Ah, com certeza. Porque quando você chega a esse tempo de prática, Roberto, aquilo já está incorporado na sua vida, né? Então, o acordar, o dormir, o jeito de respirar, o jeito de falar, tudo já está incluso ali, né? Então, o que eu tento fazer é uma busca, principalmente de um reencontro do Oriente com o Ocidente. Porque, como eu estudo bastante o Oriente, né, dá para ver que é muito diferente do Ocidente. Muito diferente, qualquer coisa diferente. O jeito de respirar, o jeito de falar, o jeito de pensar.
né? Então, o jeito de viver, o jeito de ver as coisas é muito diferente uma coisa da outra. Então, assim, como quando você liga, que é o que eu busco fazer, né, trazer o Oriente com o Ocidente, muda muita coisa, né? Inclusive, como fenomenólogos, a gente estuda bastante Heidegger, né? Ele tem um livro só sobre o Oriente, só sobre o Oriente, né? E eu estudo bastante Byung-Chul Han, né? Que viveu na Coreia, hoje ele está na Alemanha, mas você consegue entender que existe muita diferença e é que a gente deveria buscar uma reaproximação, né? Uma releitura, tanto eles quanto a gente, né? Porque é muito diferente, muito diferente. Não sei se consegui te responder. Claro, claro. E o próprio Boss também, né? Tem aquele livro, O Psiquiatra Descobrindo a Índia, né? Assim, que ele vai chamar uma experiência com o Brahma, né? Extracorpórea, assim, espiritual, como talvez a explicação fenomenológica presente em Ser e Tempo, assim, né? Essa coisa da É, fenomenologia e tudo mais. Acho que a é, gente tem que se aproximar mesmo do Oriente, assim, né? é. Até porque ele foi aluno do Jung, né? E o Jung foi um grande estudioso do Oriente, né? Bom, e aí, pessoal, mais alguma pergunta? Existe alguma. Eu não sei, né? Você tá. Ainda tem mais o que apresentar? Como é que você tá nessa linha, assim? Não, eu tô querendo conversar com vocês. Então, boa. Então, bora bater papo. Hoje, assim, quando a gente pensa, né, as influências do Oriente na sua vida, você sente que isso tem uma diferença no seu jeito de respirar, o jeito de habitar os espaços? E outra questão também, né? Eu sei que você colocou ir à escola ou à arte marcial já como uma experiência corporal anterior, né? Aquilo que dá a fenomenologia. E quando existe também aquela sensação anterior de temor, né, e terror ou ansiedade da situação. Por exemplo, eu imagino que alguém que vai entrar, tudo bem que existem artes marciais, mas, por exemplo, um lutador de MMA que vai enfrentar, sei lá, pelo luta do cinturão ou alguma coisa assim, né? Claro que existe essa coisa que o conecta lá, mas nem sempre, talvez, com essa sensação de melhora, assim, né? Uhum, Eu fiquei pensando também onde fica essa experiência de tensão, essa experiência de temor, essa sensação de ansiedade. Por exemplo, alguém que entra na escola e talvez a escola representa uma experiência negativa, como bullying, uhum, desempenho escolar, uma sensação de comparação entre os pares também. uhum. Onde entra também essas outras experiências ou ela não é o foco da sua pesquisa, ela não está conectada? Como é que chega aí tudo isso que eu falei, né? Não, ela pode ser o foco da pesquisa, pode ser um dos focos da pesquisa, né? A diferença é porque eu não expliquei aqui para vocês, mas eu posso explicar agora, né? A escola em que eu estou pesquisando chama Páqua e ela é como se fosse parecida com o Aikido. Então, assim, não tem competição de um com o outro. A competição é você com você mesmo. Então, é difícil existir esse bullying, porque uma pessoa não quer competir com a outra. Sei lá, 95% das vezes, não. Ela quer amizade, ela quer companheirismo. Então, como eu estou fazendo uma pesquisa nessa escola específica, não tem competição, não tem competição. Claro, tem a graduação por faixas, mas não tem campeonato, não tem um melhor, um pior, né? Então, por isso que a gente vê pouco essa questão do bullying e tudo mais, sabe? Ela não é uma escola que vai para as Olimpíadas, ela é uma escola bem diferenciada, né?
Não sei se o pessoal conhece aqui o Paco ou o Aikido, alguma coisa nesse sentido, né? Mas ela é uma escola de defesa pessoal, né? Então, você não tem ataque, né? Por exemplo, você não tem a intenção de machucar outra pessoa, tá? Então, ela é bem diferente. Então, a princípio, a pesquisa é nessa escola, porque no mestrado a gente tem que fechar, né? Tem que ser bem fechadinho, assim, no teu objetivo, né? E aí eu escolhi essa. Consegui te responder? Claro, claro. Vitor, por favor. Beleza, Pedro. Eu queria saber como que ficou para você a questão da... Você falou da corporeidade, eu sei que todas as coisas elas se conectam junto. Mas como que fica a questão para você da temporalidade? Porque, por exemplo, eu também fiz uns 10 anos de Taekwondo, que é uma arte marcial oriental, Uhum, e a questão da temporalidade surge para mim muito no, por exemplo, um exemplo esdrúxulo, né, na troca de faixa, no eu conseguir fazer um exercício que antes eu não fazia. Então, quando a minha competição é comigo e eu me torno melhor do que eu já fui, quer dizer que eu estou melhor agora do que eu era antes e do que eu posso ser ainda. Então, como que para você encaixa essa coisa também que é o, né, que daí você falou o antes da prática, né? E daí, uhum. como que é isso para você da relação temporal, do ser melhor, do estar melhorando, ao mesmo tempo que não existe uma competição com o outro, né? Então, o outro não é um grande rival, é simplesmente uma pessoa do mesmo processo. Como que é para Uhum. você essa questão temporal na sua pesquisa? Bom, essa questão da temporalidade, ela é muito importante, né? Porque se a gente pensar no aluno que chega lá no primeiro dia, querendo saber o que está acontecendo, o que que é isso, o que que eu faço, onde que eu tô, o que que eu vim fazer aqui e tudo mais, né? E aí, com o passar do tempo, ele vai se dando conta, né, de da onde ele está, do que ele tá, o que que ele foi fazer lá, né, dos treinos dele. Ele vai entender que é uma escola que não é competitiva, né? Mas a temporalidade eu vejo que é muito importante para as pessoas, porque ao passar de faixa, né, nessa escola que eu estou dizendo aqui, você abre caminhos para novos conhecimentos. Então, se você é faixa branca, você sabe até certo ponto. Aí você passa para amarela, você abre caminhos para novos conhecimentos. Aí você chega na laranja, você abre caminhos para novos conhecimentos. Então, a temporalidade para eles está muito ligada a ao conhecimento do passar de faixa e também ao contato com a escola em si, com o seu mestre, por exemplo, né? Então, tem o contato com o seu mestre, tem o contato, e ao passar do tempo você vai abrindo novos conhecimentos, então, eu acho que tá mais nesse sentido, assim, né? Consegui te responder? Conseguiu sim, muito obrigado, Pedro. De nada. Pedro. Ah, Oi. perdão. A Duda aqui na frente. Ok. Fique à vontade, pode falar primeiro ou depois. Não, eu ia fazer uma pergunta justamente sobre esse recorte espacial, né? Que eu acho que você está indo para Páqua, né? Para esse colégio, assim, né? E aí a gente pensa também nesse recorte espacial quase como se fosse também um recorte de horizonte de sentido, né? Assim, por exemplo, a hierarquia, a possibilidade, a competição lá, ela não existe, né? Existe toda uma outra configuração que permite, né, que o esporte ele tenha muito mais um efeito, talvez nesse sentido de melhoramento ou contra mim mesmo, mas também existe talvez o outro horizonte de sentido que é da porta para fora, assim, né? Existe a Sim, competição, existe ali um melhoramento ou não, o outro que ganha mais, ganha menos, um é mais alto, outro é mais baixo, um é mais forte, outro não.
como é que você acha que é possível, e se é possível, né, transferir essa experiência onde a dor, né, ela é algo que as pessoas podem ter uma outra relação, né, no sentido de melhoramento, de possibilidade, e para essa outra dor, assim, né, porque eu imagino esse recorte espacial, assim, né, como é que você vê também essa experiência que as pessoas fazem nesses locais, né, da arte marcial, sendo transportada para outros horizontes de sentido, né, que é da porta para fora, assim. Ou é uma coisa que não está no escopo, ou você para para pensar, como é que chega aí? Então, Roberto, é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Como nós temos uma visão ocidental, vamos dizer assim, né, da coisa, muita gente pensa que você vai ali, faz 1 hora de prática e vai embora e acabou, né? Só que a ideia é que o espaço do tatame ele seja apenas um pedacinho, mas que aquilo que você vive lá vai para a sua vida. Então, quando você fala assim, ah, vai embora da escola, mas você vai embora da escola, você vai embora da prática, mas que aquilo fica com você, né? Essa é a experiência, que aquilo fica com você, né? Por exemplo, que você use, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor um executivo, tá? Um executivo. E aí ele aprende um tipo de defesa pessoal, né? E aí a ideia é ele trazer o que ele aprendeu no tatame com uma defesa pessoal para a empresa, numa reunião dele, né? Eu não sei se eu consigo ser claro aqui, mas se ele aprende a fazer as defesas aqui, né, com o braço, né, com o corpo, que ele consiga fazer com o pensamento também, com a mente dele, né? Então, por exemplo, numa reunião, como que ele vai desviar algo que ele não quer, né, utilizando a defesa pessoal, né? Isso eu já ensinei tantas vezes e deu muito certo. Por exemplo, vou tentar fazer aqui, tá? A pessoa está aqui, aí ela desvia, ela deixa uma coisa passar, e aí depois, quando ela vai fazer isso no ambiente de trabalho, ela consegue fazer não utilizando o corpo, mas ela consegue fazer no pensamento. Então, ela leva isso para a vida, para fora da escola, do tatame. Mas existem situações onde isso não é possível? Ou é tipo. Porque é disso que eu tô falando, né? Esse recorte. Porque o que que acontece? Eu tive uma longa experiência com ayahuasca, assim, né? De 2018 a 2022, eu ia toda semana, assim, né? Consagrar. E aí lá é uma bebida xamânica, né? Para quem não conhece, né? Cipó e chacrona e tudo mais, né? Que tem esses efeitos enteógenos, né? Onde as pessoas entram em estado de meditação e tudo mais, né? Assim, miração. E aí o que acontece? Dentro desses recortes, aonde a gente consagrava, era um ambiente seguro, era uma coisa onde a gente não tinha competição e tudo mais, era uma celebração, né? E, inclusive, algumas pessoas vinham para esses espaços e utilizavam dessas ditas medicinas da floresta, como o rapé, né, que são lascas de árvore misturada com tabaco e cinzas de tabaco e tudo mais. E existiam pessoas que faziam tratamento, às vezes, de doenças como câncer, sabe assim, essas coisas do corpo mesmo, assim, o corpo que não Uhum. está indo muito ali, né? E aí algumas diziam que tinham experiências como uma miração aonde algo estava sendo consertado em si mesmo, assim, né? Mas fazer a experiência, né, dessa cura é diferente da cura em si, corporal, né?
como separar, por exemplo, o que você acabou de dizer, né, de conseguir desviar o pensamento, né, de alguma coisa mais implícita, assim, né? Por exemplo, eu imagino que existe uma autorregulação corporal, né, assim, mental, assim, né? Tipo, eu consigo talvez estar mais apto para lidar com adversidades e tudo mais. Uhum. Mas e quando não, né? E quando não dá, por exemplo, coisas intangíveis, como uma doença corporal, né, assim, o câncer mesmo, ou até mesmo uma deficiência, ou uma ou alguma coisa que é difícil desviar, assim, sabe, assim, Sei, quais são os sei. limites quais são os limites dessa transposição também, né, desse espaço que eu diria, que eu chamei, né, de horizonte de sentido, que é a escola, o tatame, essas coisas para fora, assim, né? É sempre possível? Você acredita que é sempre possível? Quando não é possível? Não sei se me fiz claro, assim, como é que chega aí? Sei. Então, muitas vezes, não sei se muitas, mas algumas vezes não é possível pelo tempo de prática do aluno. Mas um aluno que tem uma prática já mais avançada, né, uma experiência, ele consegue fazer, né? Ele consegue fazer. Então, por exemplo, tem um movimento que você faz assim e joga para o lado, né? E aí eu explico para eles, olha, isso você pode levar para sua vida. Quando alguém por exemplo, te ofende, pega e joga para o lado, né? E aí de novo entra o Merleau-Ponty. Por quê? Para ele, os sentidos, eles não estão separados. Então, quando uma pessoa faz isso, tanto em aula quanto fora da aula, dá na mesma. Então, eu acho que depende do tanto de prática e do esclarecimento do aluno quanto a isso. Agora, quando você fala de doenças terminais, aí é um outro universo, né? Porque nisso que eu estou falando do Tai Chi, você trabalha muito com o corpo, né? Então, posições de mãos no corpo, tal, respiração. Então, aí seria uma coisa mais terapêutica, eu diria, né? Que você vai trabalhar. Mas, assim, respondendo a tua pergunta, é o tempo de prática. O tempo de prática e o tempo que você vai levar para incorporar aquilo lá, né? Então, aí de novo, não, é uma coisa muito, um pensamento muito mais oriental, asiático, do que o ocidental, né? Que aqui a gente separa tudo, né? Lá não tem separação. Lá é tudo a mesma coisa. Não sei se eu consegui te responder. Claro, responde sim. Duda, Laerte, né? É, Se eu não responder, pode perguntar de novo, tá? Claro. Pedro, na verdade, uma curiosidade também, e você mencionou que é historiador e da sua experiência com o Tai Chi, e aí eu fiquei pensando assim, e aí minha pergunta seria, como é que surgiu esse contato com o Tai Chi? Teve a ver com a sua experiência como historiador, no sentido de uma busca por uma pesquisa, ou você caminhou para uma experiência pessoal da qual se estendeu para a sua pesquisa de mestrado, você foi pesquisar em outros lugares, em outros países? Como é que foi que isso surgiu? Uhum. Te respondo. É, primeiro, quando eu fui historiador, né? Aliás, historiador para sempre, né? Mas, assim, quando eu estava focado nisso, eu estudava história ambiental. O que significa isso? O que o ser humano faz no ambiente que a gente possa entender o que ele quis fazer.
como que ele modifica o ambiente que ele está e o que a gente pode entender disso, né? Seja uma ponte na era medieval, seja alguma floresta que eles derrubaram, alguma coisa assim, alguma coisa que o ser humano fez na natureza, apesar do ser humano ser natureza também, né? Mas só para, em termos didático aqui, o que ele quis fazer com aquilo. E daí veio essa questão, né, da ligação do ser humano com o ambiente, né, que aí vem o Tai Chi, que o Tai Chi é o seguinte, o Tai Chi, ele significa, assim, manipulação da energia ambiental. Então, o que o artista marcial do Tai Chi vai fazer? Ele vai olhar para o céu, ver o movimento dos astros e tentar copiar aquele movimento. Então, por isso que às vezes ele é muito visto de forma lenta, né? Porque ele sempre olha para o céu e copia o movimento dos astros. Por isso que ele é visto de forma lenta, apesar de um determinado momento ele ser mais rápido. Mas é isso, é você olhar para o ambiente e tentar copiar, né? Então, o artista do Tai Chi, ele vai sempre estar ligado com as estações, sempre ligado com a lua, com o movimento do sol. Então, eu acho que é nesse link aí que veio essa vontade minha, esse desejo meu. Consegui te responder? Pessoal, então, não profissional, não iniciando por uma curiosidade pessoal ou profissional. Começou com o pessoal e se estendeu. É isso. Sim, 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 com certeza, Uhum. com certeza. Pedro, eu, quando escutava, né, fui fazendo uma comparação aqui com a capoeira. Eu não conheço as artes marciais, né, nunca me aproximei dessa arte marcial, mas na minha adolescência eu lutei capoeira, dancei capoeira, né, e sempre quando eu penso na perspectiva de ir até um fenômeno, para compreender um fenômeno, eu sempre tento descobrir a origem, de onde que veio, de onde que surgiu, como que surgiu. A capoeira surge aqui no Brasil no século XVI, no contexto dos escravizados, né, que produziram, entre eles, uma arte, uma luta, para resistir às opressões, às violências dos seus senhores. Nessa perspectiva, se a gente for pensar fenomenologicamente, a capoeira não é uma luta. Aliás, ela não é uma dança tal como a gente vê hoje, né? E nem necessariamente uma luta, ela é, fenomenologicamente, se a gente for fenomenologizar essa experiência, é um processo de resistência. É o que está na base. A resistência de um povo que não quer ser escravizado, quer se libertar dessa experiência. É uma experiência de liberdade, de possibilidade de liberdade. É claro que hoje a gente vê processos de capoeira que retiram esse lugar da resistência, né? E se transformam apenas, se esvazia esse sentido ontológico da capoeira em si, transformando-a em apenas uma luta ou em apenas um estilo de dança. Pensando nas artes marciais, você saberia me dizer como que ela surge, em que contexto, o porquê que ela surge, inclusive, para a gente poder pensar a fenomenologia por trás dessa experiência, da experiência da arte marcial? Obrigado, Pedro. Olá, Ert, obrigado pela pergunta. Mas é claro, eu concordo com tudo que você falou, né? Essas artes marciais que eu tô dizendo, elas são de origem chinesa
de uma época ainda a China não era China, né? Eram várias dinastias espalhadas pelo continente, mas ela, com certeza, ela tinha muito mais uma filosofia, um conhecimento, uma motivação por trás, né, do que só mexer o corpo, né? Então, por exemplo, para te contar dessa que eu sigo mais, né, era assim, um aluno chegava na casa do mestre e dizia para ele assim, mestre, hoje eu estou assim, assim, assim. E aí o mestre falava assim, então tá, então a gente vai treinar hoje arco e flecha, porque você precisa de mais foco, né? E a gente vai treinar arte marcial, porque você precisa ficar mais forte, e depois você vai meditar. Então, esse é o começo, né? Aí o outro chegava assim, olha, eu preciso de mais precisão. Eu tô generalizando aqui, né? Mas aí o mestre falava assim, então você vai usar uma faca hoje. Aí ele treinava com uma faca. Aí, mestre, eu tô assim, assim, assim. Aí o mestre entendia assim, então a gente precisa treinar equilíbrio. Aí ele ia treinar acrobacia, que aí tem mais a ver com a capoeira, né? Então a gente precisa trabalhar a acrobacia, trabalhar o seu corpo, trabalhar seu equilíbrio, para depois a gente ir para outro, enfim, o que precisa de hoje é isso, né? E aí ele ia. Então, o que eu quero te dizer é que o início seria, assim, a necessidade, que eu estou falando de início, é 5.000 anos, tá? A necessidade da pessoa que vinha até a casa do mestre e o mestre dizia, vamos fazer assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer... Então, hoje, aqui no Ocidente, a gente divide em cada coisa, né? Arte marcial, arco e flecha, acrobacia e tal. Mas lá atrás, não era assim. Lá atrás, a pessoa ia com a necessidade dela, conversava com o mestre, e esse mestre entendia o que ela precisava fazer. Conversando com ela. Perfeito, Pedro. Obrigado. Te respondi, Laerte. Quer fazer mais Pedro, alguma Respondeu sim. pergunta? Não, respondeu sim, com louvor. Obrigado. Pedro, eu fiquei pensando que existem coisas que às vezes são facilmente identificáveis, assim, né? Você falou, talvez você precise de mais foco, talvez você precise fazer mais isso. Mas quando o Vitor, né, puxou ali aquela questão fundamental, né, do ser para a morte e a angústia que existe junto da finitude, assim, eu fico imaginando o que seria possível, né, dentro das artes marciais, ou o que você, né, como mestre, ou o que esse mestre, há 5.000 anos, há 4.000 anos, há 3.000 anos, prescreveria ou diria, por exemplo, para alguém que perdeu um pai e está sentindo muita dor a partir disso, ou que está perdendo a mãe doente em casa, assim. Uhum. Sabe essa dor que aponta para um conteúdo ontológico, assim, muito fundamental, Sim. né, da finitude, da dor e tudo mais. E como você acha que a arte marcial poderia ou não ajudar nesses casos mais limites, assim, onde existe o rasgo ontológico, né, se a gente pudesse dizer? Uhum. Claro. Primeiro que a gente não pode usar uma expressão que chama anacronismo, né? Que é pensar hoje como se fosse lá atrás, né? Mas a partir daí,
como eu estou falando de Oriente Asiático, o principal aprendizado deles, o primeiro aprendizado deles é que a vida termina. Então, quer dizer, para eles, fica mais fácil, entre aspas, entender essa finitude, né? Por isso que é diferente do Ocidente para o Oriente, né? Então, assim, se você encontrar, por exemplo, uma criança tibetana que perdeu a mãe, ela não vai estar tão abalada como alguém daqui do nosso estado, do nosso país que perdeu, né? Porque a primeira aprendizagem dela é de que a vida termina. É a primeira coisa que a criança aprende é que a vida tem um fim, que é diferente daqui, né? Aqui, por exemplo, a gente às vezes vê que a vida não pode terminar, né? Que se a vida terminar, a coisa fica difícil. Então, por isso eu penso em ligar uma coisa com a outra, né? Mas aí trazendo esse aprendizado para cá, a gente pode tentar cada vez mais ensinar de que a vida vai terminar, de que a vida tem um fim, né? De que tudo vai acabar, da finitude, né? Por exemplo, os asiáticos, eles têm um contato muito grande com as plantas, né? Então, eles veem as plantas nascerem e morrerem. E assim eles entendem que a vida também é assim, né? E aí é uma coisa nossa de pensar que não pode morrer, né? Você tem que ficar no hospital, entubado e segurar até o máximo e tudo mais. Não, não. Eles entendem que você nasceu e que você vai morrer. É a única verdade que eles veem, né? A única verdade é que vai terminar, né? Mas quando você transpõe essa técnica marcial para esse contexto ocidental, né? Assim, como é lidar com isso com pessoas que aqui talvez não aceitem muito bem essa resposta, assim, ou não chegaram até esse lugar de compreensão da finitude, da morte, né? Uhum. Eu Então, particular, desculpa, porque eu particularmente, né? Eu trabalhei 3 anos no programa de acolhimento ao luto da Unifesp e peguei muito disso, assim, né? E acho que até foi uma aproximação de tentar compreender mais a finitude, né? Que é algo que me assusta muito, assim, ainda até hoje, assim, né? Depois uhum, meu pai teve câncer, foi uma loucura, assim, né? Porque atendia pessoas que perderam, e meu pai tá meio ali entre a cruz e a espada, né? O que tá acontecendo? E é difícil lidar, assim, né? É difícil chegar nesse nirvana, assim, né? Nesse lugar de compreensão completa e total, assim, né? uhum. Como é que você pensa quando a gente transporta também esse conhecimento para cá, que é justamente talvez o contexto, talvez seria a porta da escola que eu estava falando, assim, né? Uhum. Culturalmente aqui é menos aceito do que lá. Portanto, a manobra que você vai ensinar, né, na arte marcial, ela tem o mesmo fim, ela tem o mesmo objetivo, ela consegue a mesma melhora? Olha, a mesma, eu não sei te dizer, mas a gente começa a trabalhar isso desde o começo. Então, se a gente for pensar num aluno, num sistema de faixas, você começa a conversar com ele sobre isso na faixa branca, e você vai falando sobre isso na amarela, e você continua na laranja, continua na verde, até ele chegar na preta. Então, você vai ensinando, de certa forma, ele a lidar com isso, né? Não é na hora, assim, sabe?
Mas você vai ensinando ele de que existe uma parte do mundo que entende que a vida é assim, que a vida começa e que a vida termina, né? Então você vai ensinando a finitude desde o começo. Então, nos primeiros momentos, ele pode não entender, mas aos poucos ele vai incorporando isso, ele vai entendendo isso, sabe? É um processo é um caminho, né? Vamos dizer assim. Mas é complicado eu explicar para vocês, né? Sem vocês praticarem, né? Mas esse é o caminho, é por aí. Porque Posso você falar um traz, pouquinho, traz Pedro? aquele conhecimento para cá. Claro, quem quer falar? Eu, Oi. Carol. Eu estou ouvindo aí as perguntas e fica difícil mesmo de acessar, né? Mas falando um pouco da minha vivência, assim, né? E pegando um pouco do que o Roberto falou sobre a ayahuasca, dessas miragens que a gente tem e tudo mais, assim, né? Acaba que acontece a mesma coisa, né, com o Papo, porque tem toda uma filosofia que vai sendo ensinada por trás dos exercícios, né? Então fica mais fácil transpor para outros campos, né? E aí tem várias técnicas, vários recursos, né, tanto com vias de energia, a própria meditação, a própria respiração, e são coisas que vão sendo incutidas mesmo, assim, no seu dia a dia, você vai internalizando isso e acaba que vira quase que um estilo de vida, assim, né, então quando o Lars também fala assim, né, do que é que representa, né, inicialmente capoeira, né, acho que no Papo tem a mesma coisa, inicialmente é sobre o seu autoconhecimento, seu bem-estar, práticas que possam te auxiliar, né, no seu dia a dia, nas suas situações, assim, né, e é uma coisa que quando você percebe se deu, né, acho igual as mudanças em terapia, né, acho que tem muitos psicólogos aqui, imagino, né, então, a mudança se dá quando a gente percebeu que ela já se deu, assim, né, então acho que toda essa construção que vai acontecendo, né, automaticamente já vai trazendo algum bem-estar, seja numa perspectiva de uma finitude mais concreta, que, né, que a gente está próximo, ou em alguma outra questão que seja talvez mais tranquila de se resolver, assim como ele foi um exemplo, né, estou numa reunião, preciso desviar de temas para não entrar no confronto, na briga, né, então, automaticamente o corpo já vai respondendo junto, né, com o seu pensamento, acho que é o todo ali, assim, né? Então, acho que é por esses vários caminhos, né? O arco e flecha, ou o tai chi, ou a própria luta marcial, né? Ali, ou tem uma outra modalidade que chama Papati, que trabalha muito via de energia, né? Então, tem todo comandos que vão sendo dados, assim, então uma respiração circular, aí você faz todo um caminho do ar ali dentro do seu corpo, né? Que você não vê o que está acontecendo, mas você imagina. Então, a entrada do ar, a saída, os movimentos que vai fazendo com a mão, assim, né, também. Então, acho que esse conjunto, assim, né. Venho mais como um depoimento de quem participou aí por alguns anos do Tai Chi, assim, e sinto essa mudança, e assim, eu me distanciei faz um tempo já, né, por conta de outros horários, enfim, né, e como que, assim, tem coisas que ficam, né? Mas tem coisas que, se você não está na prática, você também vai perdendo, né? Você vai se distanciando assim mesmo, né? Então, hoje eu percebo, por exemplo, a minha respiração ela já é diferente da época que eu praticava, né? Nitidamente, assim. Né? E outras coisas, eu me lembro disso, eu sinto isso, né? Mas quando a gente está na prática, eu acho que você está dentro desse flow também, assim, né? Dessa participação e tudo mais. Então, enfim, é isso. Queria compartilhar. Vitor, por favor. Pegando um gancho com isso que a Ana trouxe também, com o que o Roberto tinha trazido antes, né? E o Pedro trouxe da questão da vivenciar as coisas ao mesmo tempo, tem uma coisa muito interessante que eu pensei aqui, que se torna mais fácil pensar em mortalidade, em impotência, em finitude, quando você está diante de algo que te cobra um esforço físico específico, que cobra um certo resultado, não no sentido de uma competição, mas, por exemplo, você vai realizar
um determinado movimento, uma determinada técnica, na primeira vez que você realiza, você naturalmente não consegue. E você percebe, putz, eu tenho essa parte mais fraca, eu não consigo sustentar porque eu ainda não tenho equilíbrio, porque eu não tenho isso. É o famoso, né, que a gente fala, lutador não gosta de brigar, né? Porque ele sabe o quanto ele pode se machucar ali, né? Ele sabe o quanto aquilo lá pode machucar outra pessoa também. Então, isso eu acho bem interessante, que é o quanto isso facilita para a gente se aproximar das questões de fragilidade no nosso corpo, né? Da fragilidade que a gente tem em relação à articulação, à musculatura, e também, né, quando o Pedro trouxe isso do Merleau-Ponty, né, de que todas as coisas estão conectadas, como tudo é carne nesse sentido, me vem muito isso, né? Que a fragilidade que eu tenho, que eu percebo em relação ao meu corpo, também é a fragilidade que eu percebo em relação, muitas vezes, a pensamentos, a ideias. E quando eu consigo, né, pegando mais uma vez o exemplo que o Pedro trouxe né, que ele fez um movimento, né, de passar por aquilo, a impressão que eu tenho é também quando eu consigo aceitar, conviver e melhorar junto com essa fragilidade, facilita para quando eu sair daquele espaço, para quando eu for para outros locais, aquilo lá esteja mais ou menos ornando. Não sei se o Pedro vai concordar, vai discordar do que eu disse. Com certeza, concordo sim. Acho que você pegou bem o que eu quis dizer. É isso mesmo, é isso mesmo. E a única questão é que só para acrescentar, né, é que você consegue fazer isso como você faz no tatame, você consegue fazer isso só na mente, né? Quando necessário. Você não precisa fazer o movimento. Você aprende a fazer aquele movimento como se fosse uma transposição do que você faz com o corpo para sua mente, para sua vida, né? Então, quando eu fiz aquele movimento aqui, né, de deixar passar, então eu recebi uma informação, uma ofensa, né? E aí eu virei e deixei passar, né? Só que eu estou fazendo com o corpo aqui, o movimento do Tai Chi. Mas você consegue fazer isso depois com a mente, né? Usando aqui, igual você falou do Merleau-Ponty, né? Isso acaba virando uma coisa automática, entre aspas, de você fazer com o seu pensamento. Então, se você faz tantas vezes assim, de deixar passar, e quando eu estou fazendo assim, uma outra pessoa em tatame, ela vem te atacar, e aí você faz o movimento de deixar passar. E isso começa a se transformar de uma forma que você não precisa mais fazer o movimento com as mãos e o corpo. Isso você consegue fazer com a mente, né? É claro que eu estou usando a diferença mente-corpo aqui de forma didática, tá? Mas você deixa passar, você não pega para você, né? Mas é Não, e o isso aí, quanto Vitor, é isso aí, você pegou o sentido. bom, e o quanto eu acho interessante que a gente não costuma praticar nem a fragilidade do corpo e nem a fragilidade das nossas ideias, dos nossos pensamentos. Porque a impressão que eu tenho é que a nossa sociedade, principalmente ocidental, está tão no automático de uma ideia de produtividade que a gente não tem mais experiência com o corpo, a gente não tem mais experiência com a ideia. Então, quanto esses espaços, como o que o arte marcial produz, são essenciais até para essa reaproximação, né? Que facilita daí Uhum, todos esses aspectos ornarem ao mesmo tempo. Acho perfeito. uhum, é isso mesmo.
É isso mesmo, por conta disso é que eu escolhi o Merleau-Ponty para ser o principal autor, né, da minha pesquisa, porque ele, de certa forma, ele enxerga tudo assim, como se fosse um todo, né? Um todo, e que você não precisa movimentar o corpo para perceber alguma coisa. Você não precisa, igual ele fala, um cego enxerga o mundo pela bengala, né? Então eu vou desenhar o cheiro da árvore. Então tudo para ele é misturado, né? Não tem uma diferença nas coisas. Oi, Malu. Como é que Oi, você... Cleison. Bom dia, Oi, gente. bom dia. Consegui aparecer aqui. Pedro, eu Como é estava aqui pensando nessa relação das artes marciais e a questão do contato, né? Porque é um modo, eu não pratico, não conheço, mas eu compreendo como um modo, assim, que joga um pouco com a proximidade e o distanciamento, né? Tem um jogo do corpo, assim, de você saber se aproximar e saber se afastar, que acho que só artes marciais, esportes, assim, modalidades de contato trazem para a gente. E aí essa relação de proximidade, distanciamento, o olhar do outro, o movimento do outro, também acaba aproximando um pouco da compreensão da perda, né? Assim, porque é quando eu posso perder um direcionamento, quando eu posso perder uma posição, e eu acho que quando a gente compreende um pouco essa perda ali que também acontece no contato, a gente vai compreendendo uma certa finitude, né, que a coisa se torna mais íntima, assim, mais próxima, essa visibilidade do nosso corpo, do outro tão perto e tal, que em trabalhos ou atividades que são mais distanciadas do outro, a gente vai ficando meio anestesiado disso, né? Assim, se torna mais individualizado e, consequentemente, a perda, ela se torna mais ilusória, assim, eu tenho a ilusão de controle, de que os meus movimentos estão sob controle, de que as minhas afetações também estão sob controle, e, consequentemente, eu não perco tanto, né? Uhum, uhum. Sim, sim, faz muito sentido isso que você falou. Tanto que eu acabei de lembrar aqui, né? os- no, no- nos, o- nos ori... não sei se os orientais, mas pelo menos os coreanos e os japoneses, eles, eles não veem assim, ali está o mar. Eles pensam assim, o mar me veio. Faz diferença para vocês? Não pensam o mar está ali, mas pensam o mar me veio, né? Então tem essa conexão, esse contato. Deixa eu pensar num outro exemplo, né? Por exemplo, o céu está ali. Não, eles falam o céu está, né? É uma coisa assim mais integrada que eu quero dizer, e não separada como a gente faz aqui no Ocidente, né? Uma coisa mais integrada com o ambiente como um todo, né? Seja com pessoas, seja com o ambiente à sua volta, né? Então, por exemplo, meu jardim está bonito. Não, é o jardim, não é o meu jardim. Então, não tem essa questão da posse, sabe? Então, é uma questão, assim, muito integrada, como se não tivesse separação.
né? Então, às vezes não é nem nem o mar me veio, é o mar, só isso. O mar está ali. Eu fiquei Diga. pensando aqui, é, se a gente fosse transpor, né, assim, essa, essa técnica, né, física, assim, para poder também afastar, né, alguma coisa que vem e vai, assim. E aí eu fico imaginando, sei lá, Matrix, assim, né, quando o Neo vai sair das balas, assim, ele desvia de várias, assim, mas uma ainda pega, assim, a perna dele, assim, alguma coisa ainda fica, assim, né? Uhum, uhum, E eu fiquei pensando nisso, né, e agora trazendo, por exemplo, a tese da Alice, né, que eu acho que é interessante para pensar isso, né, porque ela vai chamar uma manobra ôntica mesmo, assim, né, do sofrimento, assim, né, uma tentativa de transformar uma coisa em outra, assim, né, de jogar para lá e aquilo vai se amontoando a ponto de que a escuta ontológica aponta de tal obra, de tal maneira que não há mais como essa manobra funcionar, assim, né, e aí eu fiquei pensando nesse limite, assim, né, como que a gente transporia, ou se existe possibilidade de transpor, ou se a sua pesquisa prevê algum tipo de limite também, né, nessa possibilidade, que eu acho muito bonito, assim, eu acho bem legal, assim, mas quando a gente pensa dor, eu penso sofrimento, eu penso também outras coisas, assim, né, como é que você vê isso e se dá para transpor ou conversar ou dialogar com essa dita neurose, com essa tipo manobra, com essa tentativa e quando isso não é suficiente, assim. Por isso que eu trouxe exemplos mais extremos, né, da criança, da morte, porque eu fiquei pensando, uhum, puxa, tudo bem que lá, filosoficamente, talvez já desde pequena a criança entende, né? O céu está aí, o mar me veio, a morte está, né? Assim, uhum, sei, uma uhum, integração mais própria, assim, é quase como se fosse propriedade em propriedade, assim, sabe? uhum, E lá fosse uma outra experiência. Mas e quando não é suficiente, assim? Ou se, uhum. na sua experiência, todas essas manobras, elas são suficientes? Só uma coisa antes, Malu, eu consegui te responder? Então tá. É, Sim. Beto, assim, não tem como, não sei se eu diria não tem como, né, mas é difícil você esquivar, né, ou jogar para o lado todas as coisas. Então, igual você trouxe o exemplo do Nil, né, uma bala vai pegar, uma bala vai pegar, só que as outras 30 você vai desviar, né? Então, fica um pouco mais fácil, entre aspas, de você lidar com as coisas, né? Porque você não vai tomar todas. Você vai desviar um pouco, mas alguma vai pegar. Claro, porque nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos, então sempre vai pegar, né? Nós temos a condição humana e uma coisa vai pegar. Com certeza vai pegar. Só que aí, a gente usando esse conhecimento oriental que eu estou falando, né? Não que ele seja milagroso, tá, gente? Mas ele vai ensinar você a lidar melhor do que, de repente, algum ocidental possa lidar, né? Então, você vai tomar, né? Você vai tomar essa bala. Só que você vai saber o que fazer depois, um pouco melhor, talvez, do que o ocidental está fazendo hoje, né? Igual a Carol falou, né? Tem uma disciplina que chama Pacoati, que vai ensinar você a se curar, por exemplo, sem remédios e tudo mais, né? Você vai entender aquilo que você tomou, aquilo vai se tornar uma experiência para você, para futuros episódios, né? Então, tem todo um ensinamento
para você lidar com aquilo que você que te atinge, diferente do ocidental. Respondi? Sim, sim, acho que depois a gente pode até voltar também em algum momento, né? Vamos ver o que a Malu tem a dizer também. Tá. Eu fiquei pensando muito, você trouxe Beto de Alice, eu fiquei pensando na questão da autoilusão que ela traz, que a gente considera o normal, né, uma pessoa que consegue, em alguma medida, se iludir dessa condição humana. E aí, me parece que o movimento aqui seria de como é que a gente pode se confrontar com essa condição humana, ter consciência que levou a bala, né, assim, não se iludir da bala, e ir adiante com isso, assim. É aquela pergunta que em análise a gente faz, o que é que eu faço com isso, né? Que a tendência no Ocidente é muito de tentar voltar para uma autoilusão mesmo, assim, que seria também, eu acho que poder se iludir um pouco é o que ela chama de normal, né? Mas de uma tentativa quase como de desconsiderar os acontecimentos, assim, da gente, aquela ideia de seguir a vida não como um confrontar, mas deixa isso de lado, né? Não vamos olhar para isso, não vamos sofrer. Aconteceu, mas vamos se iludir de novo que não vai acontecer de novo, assim, de desconsiderar. E aí me parece que também é uma ideia de se autorrealizar com o acontecimento, né? Do que o Beto Machado chama da maturidade afetiva, de chegar num lugar mais próximo disso, né? Faz sentido, Pedro? É mais ou menos isso que você concorda? Isso, é isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. A única questão é uma visão diferente, né? Sobre essa bala que a Malu falou, né? Talvez uma aceitação maior, né, dessa bala, saber que ela tá ali e que vai servir de experiência para você, né, para o resto da vida, de onde que ela veio, para onde que ela vai, né? Então acho que pensando aqui, né, eu acho que os orientais asiáticos teriam um pouco mais de aceitação pela bala, né? E eu imagino que os ocidentais iam ficar mais sofrendo com a bala, né? Então eu acho que os orientais asiáticos iriam entender, né? E os ocidentais iam ficar sofrendo com a bala que levaram, né? É mais ou menos por aí que eu penso. Boa. Acho interessante, assim. Acho que até que desarticula um pouco o que eu ia falar da falta de sentido, né? Porque você tá falando ainda nessa coisa. É aceitar a bala, assim, né? Não lutar contra ela, né? Assim, Isso, é isso aí, é isso é aí, uma, é uma outra coisa. Ser igual o Cícero feliz, assim, né? Do Caim, assim. é isso aí. É acreditar que ele vai estar na tarefa e feliz, né? Tem uma questão interessante que a gente pode pensar que tem a ver com doença, por exemplo. Nós ocidentais, nós entendemos uma doença como se fosse algo que você tem que tirar rápido de você, né? E os orientais, eles aceitam um pouco mais. O que eu quero dizer é que, assim, o ocidental aceita que aquilo está no seu corpo e faz parte de você. Então, vamos tirar? Vamos. Mas eles vão com mais parcimônia. Então, vamos tirar, mas ao mesmo tempo que a gente vai tirar, isso faz parte de mim.
né? E nós ocidentais, a gente pensa assim, não, isso não faz parte de mim, eu tenho que tirar agora e acabou, né? Não sei se faz sentido isso que eu quis dizer, mas o oriental, ele pensa assim, não, isso está no meu corpo, tá, então faz parte de mim, não está me fazendo bem, então eu vou ver o que que eu faço para tirar, para resolver. Mas o ocidental, ele já quer tirar na hora, qualquer coisa, uma pinta que seja, já vai querer tirar, né? Porque isso não faz parte de mim. O oriental, ele vai pensar, isso está no meu corpo, isso eu produzi. Então ele não vai lutar contra, ele não vai entender que aquilo, que ele tem que rejeitar aquilo. Mas se precisar tirar, ele vai. Então, é uma questão de raciocínio, né, de pensamento, e não de que isso me faz mal, eu tenho que tirar de qualquer jeito, mas ele vai entender que aquilo não faz bem, mas que aquilo é dele, né, é meu, surgiu em mim, mas não me faz bem. Agora, o ocidental, ele já pensa assim, não, tem que tirar, eu já vou para o hospital para tirar, entendeu? Não sei se eu me fiz entender aqui, mas é mais ou menos isso. Claro, acho que até explica um pouco mais o projeto, assim, né? Que existe uma técnica oriental de arte marcial que permite uma experiência filosófica oriental, né? Assim, em detrimento da ocidental, que já é essa que a gente é inserido. Uhum. Nesse sentido, é quase como a gente pode fazer um paralelo entre propriedade e impropriedade heideggeriana, assim, e a arte marcial como um caminho para a propriedade? Pode fazer sim. Pode fazer sim. Interessante, muito bom. Não sei se mais alguém tem alguma questão, como é que vocês estão por aí? Laerte, Malu, um comentário, Carol, tranquilos? Muito bem. Muito que bem, meu querido. Olha, a gente vem chegando, então, a essa parte final do nosso seminário. Você tem algumas últimas palavras? Como é que o pessoal te encontra? Estiver vendo isso pelo YouTube depois, né? Viu que o Instagram é @psi.pedro com H, Desidério, né? Uhum. Como é que foi a experiência de estar aqui hoje? Foi ótimo. Queria agradecer a todo mundo pelo, pelo horário disponível, por estar presente, né? Fiquei muito feliz, agradecer o Beto pelo convite. E muito feliz, sim. Muito obrigado, gente. O Cleison chegou agora, a Malu. Que bom que vocês vieram, viu? Obrigado. E tô sempre aqui. Sempre que quiserem perguntar alguma coisa em relação a isso, tô por aqui, tá? Então, querido, muito obrigado pela presença, por compartilhar sua pesquisa com a gente. Já estou curioso para saber também quais serão os novos caminhos da sua pesquisa, né, essas respostas que as pessoas podem te dar, e principalmente aquilo que você vai conseguir também apresentar e também adicionar aí na pesquisa fenomenológica, né, merleau-pontiana, das analíticas e tudo mais, para a gente poder conversar também em diversas esferas. Semana que vem, esse é o nosso penúltimo seminário do ano. Semana que vem a gente recebe Bernadette Lessa para a fenomenologia do suicídio, né, Bernadette que trabalha no IFEM ali, que tem um curso a respeito da fenomenologia do suicídio e tudo mais, então acredito que é bem importante. Fica o convite para vocês também, compartilham no Instagram, e acho que é isso, estamos chegando na reta final do ano. Obrigado, Pedro, mais uma vez, obrigado, pessoal, que está aqui hoje. Nos vemos na Obrigado, próxima. gente. Ok? Obrigado. Obrigado.